matéria. Eu não sei quem daqui leu, pode ler. Então pronto, minha gente, essa pauta surgiu, como eu falei, numa das nossas reuniões de pauta. Quem aqui estagia em redação, ou já estagiou? Então, reunião de pauta é um momento massa, né? E a gente tentou trazer esses olhares, né, diferentes. Então eu pude, por exemplo, entrevistar uma antropóloga que está até aqui, Deise Luna, que é professora de História, e que eu queria também pegar uma perspectiva histórica. A gente sabe que fake news, embora o termo seja novo, não é exatamente uma novidade, né? Essa ideia de você distorcer fatos ou de você divulgar, difundir conteúdo pernicioso não é lá exatamente uma novidade, nem vem com a internet, né? Então a ideia era essa, a gente trazer essas angulações diferentes. Eu queria começar cutucando aqui a Adriana, que é professora, e saber como é que esse tema, essa discussão vem na aula. Eu acho que deve vir muito, porque hoje todo mundo está suscetível a, de repente, estar aqui na aula e receber uma mensagem pelo WhatsApp e, eita professora, será que isso é verdade ou não? A matéria começa, na verdade, com a descrição de um dia que eu estava num domingo de noite e, de repente, puf, WhatsApp assim, no celular da fã da minha namorada, era minha sogra. Amanhã vai ter uma segunda greve dos caminhoneiros. Vai ter, tá aqui a mensagem, com o cabeçalho do Diário Pernambuco. Eu disse, pô, não é possível. E tinha mesmo o cabeçalho, ou seja, era uma fake news bem elaborada, né? E aí, quando a gente foi ver, não era verdade. Só que daqui que você descobriu que não era verdade, tinha gente que tinha efetivamente ido aos postos de gasolina para... Ou seja, não é todo mundo que tem essa noção, digamos assim, de eita, vou ver se é verdade ou não. Né? Enfim, e você fica se perguntando a quem serve isso, e quem é que quer difundir esse tipo de coisa? Então eu queria perguntar isso, como é que isso tem surgido, vindo na sala de aula, como é que você procura trabalhar com os alunos, porque afinal estamos aqui diante dos futuros jornalistas, né, dos futuros comunicadores, de gente que vai tocar esse barco aí lá na frente. Eu me lembrei automaticamente de uma postagem de Vandeck, que eu acho que tu participaste também, Vandeck Santiago, repórter do especial, né, do Diário Pernambuco, e que ele estava bem entristecido ao constatar que boa parte das notícias, vamos chamar fantasiosas, né, os boatos, bem elaborados ou não, acabavam chegando a ele por colegas de profissão, por jornalistas. Isso pra gente é uma dor no coração, realmente, né? Não é hipérbole de jornalista não, dói mesmo. A gente pensar colegas nossos que a gente respeita, inclusive, né, que tem uma trajetória, que tem uma história muito interessante de apuração, de pautas fantásticas, as pessoas acabam caindo nesse canto da sereia. É um canto da sereia, né? É muito interessante boatar, é muito interessante, né? Fofocar, é muito interessante, numa justa medida, né? Sem ultrapassar o limite da falta de decência, da falta de ética, né? O boato, ele não é chato para quem faz, para quem é alvo dele, ele é terrível. Né? Mas quem produz o boato deve ser divertidíssimo, eu nunca tive esse talento. Em geral, os boatos, eles têm uma característica bem interessante, o que torna-os bastante sensuais, né? Que é a fantasia extrema, né? Que é você mexer com os desejos, paixões humanas, né? Com as paixões, inclusive, negativas humanas, com raiva, né? Então a gente lida, por que é tão difícil? Porque a gente sempre tenta trazer, para voltar ao tema da pergunta, esses temas nas discussões em sala. Porque mexe com a cabeça da gente, mexe com o coração da gente, a gente tem raiva de quem boata, a gente gosta de participar de alguns processos de boataria na internet. E é isso, a raiz da disseminação do boato está aí, né? Eu estou fazendo parte da história, que a gente estava comentando antes, né? Eu, de alguma forma, mesmo com essa via tortuosa, eu estou fazendo parte diretamente, ativamente da história, né? Como Tapacurá. Tapacurá está nas nossas entranhas, né, Pernambucano? Já estourou mais 20 vezes. 20 vezes, em sala de aula já estourou. A menina entrou uma vez, professora, Tapacurá estourou de novo. Vem com outra, né? Bota outro rio aí, bota outra barragem. Hoje é fake news, mas o boato sempre me encantou. Desde menino sou encantada com as coisas de Tapacurá, eu adoro essas coisas de entender, perna cabeluda, tudo que tem, que é relacionado, né, esse imaginário popular, principalmente pernambucano. E aí, gente com muito mais habilidade científica do que eu resolveu estudar seriamente, muita gente, né, tem resolvido estudar seriamente o tema. E em março desse ano, o MIT, Massachusetts, né, Institute of Technology, empreendeu um estudo bem sério, né, bem robusto sobre o tema. Eles estudaram durante vários anos publicações no Twitter em língua inglesa.
E aí eu fiquei logo feliz, língua inglesa então não tem muita relação com a gente, se der uma desgraça, não. E segundo eles, esse estudo pode ser replicado em qualquer país e a desgraceira vai ser a mesma. Né? E um dos principais achados desse estudo é que, de acordo com os pesquisadores do MIT, as notícias falsas, né, as fake news, têm 70% mais chance de serem disseminadas do que uma notícia apurada e passa por diversos sistemas de verificação. Né? É um número assustador, 70%, né? Mais chance de viralizar, né, para usar um termo mais popular. E quem é que está fazendo isso? Né? Quem são essas pessoas? Quem são essas entidades que têm essa força tão grande? Né? É muito forte, 70%. Você pode mudar vidas, né? Você pode abalar sistemas. E de acordo com o estudo, que eu acho que é algo extremamente interessante para a gente debater aqui, quem está fazendo isso, em sua maioria, somos nós, usuários comuns. Não são grandes youtubers, digital influencers, ou não é Juju, não é? Sou eu, você, somos nós que temos poucos seguidores, eu tenho poucos, que tem uma conta no Instagram recente ou no Twitter recente, tem o que é pouco engajamento, 100 pessoas, 200 pessoas é isso, né? Quem tem 200 seguidores, nada, né? Pouco, não é nada, essas pessoas têm o quê? Milhares. Então são as pessoas comuns que estão conseguindo, né? Esse estudo também indicou que há mais possibilidade realmente de uma notícia falsa, né, ser disseminada se ela vier de uma origem simples, de uma pessoa comum, né, e não de grandes influenciadores. Outro dado muito interessante, que eu acho que deve virar tema de outros estudos, inclusive nossos aqui no departamento, assim espero, é que essa vinculação afetiva e vinculação ideológica é a única possibilidade, ou uma das mais fortes possibilidades, de a gente entender as razões de por que isso existe. Para além das razões mercadológicas, para além das razões políticas, a nossa vinculação afetiva e ideológica fala muito mais alto. Então, em bom português, se aquilo me atrai, se aquilo me afeta, se aquilo vai de encontro ao que eu acredito ou que eu quero acreditar, eu pego a lógica e jogo no lixo. Outra indicação que me espantou, né, desse estudo é que uma postagem verdadeira tem a chance de chegar, postagem simples, né, verdadeira, ainda que seja um estudo da Science, comprovado, né, verificado, tem uma chance, sem patrocínio, lógico, né, de compartilhamento espontâneo, uma chance de atingir 1000 pessoas. Enquanto uma notícia de apelo, em geral as notícias com muito apelo, elas tendem a não ser verídicas, né? As notícias com muito apelo, elas podem chegar a 100.000 compartilhamentos. Outro achado desse estudo é que a gente tem muito colocado culpa na tecnologia, né? Nos bots, nos robôs, os perfis fakes, né? Mas pelo menos de acordo com esse universo estudado vários anos pelo MIT, é a gente. Somos nós, não é robô. Sou eu, você, meu vizinho, meu cachorro. É a gente que está comandando essa enxurrada, seja praticando o mau jornalismo e produzindo não notícias, para usar um termo Fabiano Moraes, né? Não notícias, Eu acho que é da Teresa ou do Estadão, não me lembro. E a gente tem uma responsabilidade tão grande quanto ou até maior, disseminando. Somos nós, não é robô. O robô está disseminando também, né? Os perfis fakes estão fazendo isso com muita propriedade. Mas é a gente que está levantando a bola dos boatos. Gente, existe um debate muito raso na mídia em geral sobre o que é fake news. Aquele how to do de como você identificar o que é uma fake news e como você não compartilhar é um debate que acaba sendo raso e muito repetitivo. Tá? Para mim, as fake news, elas são o fruto de um tripé. Primeiro, nesse cenário que a gente vive, tá? A gente vive um cenário de polarização que é fruto de uma crise de representação política. Pessoas que não se sentem representadas pelo Estado e pelos políticos passam a descrer dessas instituições e dessas pessoas. Isso gera um segundo fenômeno, segundo Boaventura de Souza Santos, que é um sociólogo português, tá?
que é o fenômeno da patologia da participação. As pessoas passam a participar cada vez menos, se ficarem alheias a todos os processos que dizem respeito ao público, ao político, né? Um segundo pé, produtor das fake news, que a gente precisa dialogar, é a crise de credibilidade dos veículos de comunicação de massa, tá? O próprio jornalismo, não só pelo cenário da mudança tecnológica, também pela mudança tecnológica, mas também por uma crise no modelo de negócios das próprias empresas, mas também por um processo de leitura crítica mesmo que as audiências foram tendo acerca dos seus mecanismos de funcionamento, os mídias, e em especial o jornalismo, têm sofrido com as dúvidas dos seus espectadores acerca do conteúdo. Se o que está sendo noticiado é parcial, se o que está sendo noticiado é real, tá? Se os fatos são realmente importantes ou mais importantes do que outros para ocupar um espaço privilegiado. Então, a própria noticiabilidade dos fatos acaba sendo questionada. Enquanto brasileiros e brasileiras, a gente assiste mais TV do que consome os impressos. No entanto, a gente desacredita mais daquilo que vê na televisão do que daquilo que consome nos impressos, tá? Eu utilizo, isso aí eu estou falando a população, tá? A população acaba utilizando a televisão como um instrumento de entretenimento, mas é também um instrumento de informação. E, parênteses importante, no Brasil, esse negócio de dizer que estamos todos incluídos digitalmente, que aconteceu já a grande virada e que as redes sociais e que a internet é definidora de tudo, é preciso pensar com muita cautela. Então, essa crise de credibilidade faz com que eu, espectador, duvide do que eu estou assistindo, mas eu continuo assistindo, porque é o que eu tenho, tá certo? Mas eu passo a buscar pontos de apoio, e esses pontos de apoio estão assentados em locais que têm pessoas que são minhas referências e pessoas de confiança. E aí os grupos de WhatsApp podem ser um local privilegiado, tá? De troca de informações, de busca de apoios, esse tipo de coisa. E um terceiro pé, importantíssimo para que as fake news tenham essa proporção diferenciada que a gente diz que tem hoje, é a pouca alfabetização da população para o uso dos meios. Estar conectado na internet não significa que eu saiba utilizá-la com todo o seu potencial, identificando aquele território como sendo um território possível de ação, de crescimento, de intervenção sobre o real de forma positiva, mas também identificando como os seus perigos, tá? Então, as fake news, elas se assentam nesse tripé difícil e repleto, na verdade, da autoimagem, da nossa própria autoimagem enquanto nação, tá? A crise de representação, / polarização, a pouca alfabetização para os meios e a crise de credibilidade dos veículos de comunicação. Eu acho que a gente chegou num momento em que tão importante quanto discutir as fake news é discutir, por exemplo, os mecanismos que estão sendo utilizados nesse momento para poder difundir informações falsas e ativar os fluxos em rede que vão retroalimentar aquilo que é dito também nos veículos de comunicação tradicionais, no rádio e na TV, que vão acabar repercutindo, tá? Que é o caso dos bots. Acho importantíssimo se falar sobre o uso dos robôs, porque o uso dos robôs na internet é uma coisa extremamente corriqueira, é comum. O problema é a falta de ética no uso desses robôs, que passam a performatizar, a interagir com as pessoas como se fossem pessoas. Uma pesquisa do Datalab, divulgada agora em julho, mostrou que todos os candidatos dessas eleições utilizam bots. Uns mais, outros menos. No mínimo 10%, tá? Dos atores que estão atuando na mobilização para promover as interações, os fluxos de comunicação de cada um dos candidatos, são bots, são robôs.
Esses robôs, eles estão ativos e estiveram ativos durante o debate da Band. Só para eu entregar já o microfonezinho. É preciso pensar até que ponto, e aí duvidar também, sabe? Pensar até que ponto aquilo que a gente vê como sendo o topo, o auge dos debates, o mais mencionado, aquilo que mais me aparenta ser o movimento de ódio, se aquilo é real, se aquilo realmente existe. Muita gente diz, não, porque eu já estou saindo do Facebook, porque o Facebook se transformou numa arena de manifestação de ódio. Isso não é uma fala para ninguém continuar no Facebook, não é, viu? De jeito nenhum. Mas é preciso pensar até que ponto esse ódio, ele é efetivamente um ódio, tá? Ou até que ponto é espontâneo, ou até que ponto ele faz parte de uma estratégia mesmo, daquilo que você falou, de silenciamento. E aí não é uma coisa tão espontânea, ela é uma coisa programada, ela é uma coisa construída de uma forma muito estratégica para poder silenciar determinados grupos. Bom, eu fiquei muito feliz e muito atônito, porque as formas de entrar para discutir pós-verdade, WhatsApp, fake news, todas essas coisas, são muitas, né? Porque é um problema, é uma questão, é uma situação, é um contexto, acho que não é a palavra mais adequada, é um contexto que tem muitas pernas e braços e muitas janelas e portas para você entrar e tentar entender. Então eu optei por um caminho, por uma referência, para tentar entender um pouco essas coisas e, sobretudo, criar formas de ação. Porque diagnóstico para as coisas, nós produzimos muito, né? A gente produz um monte de diagnóstico, um monte de raio-x, um monte de descrição, um monte de análise. E acho que as forças democráticas, elas têm que partir para a criação de micropolíticas de ação e reação. E, em muitos casos, de subversão desse contexto todinho. Então, uma referência, eu acho que uma das referências mais importantes para se entender toda essa discussão, ela é uma referência que foi criada entre 1978 e 79, que foi um investimento que um carinha chamado Michel Foucault fez para entender as novas formas de dominação. Uma nova forma de dominação que estava emergindo no mundo todo. E, nesse período, o nosso querido amigo Foucault, ele desenvolveu uma ideia nova, interessante, muito profícua, tão profícua que até hoje ela serve para a gente entender essa tranqueira toda que a gente está metido, que é a ideia de governamentalidade. O que é que o amigo Foucault diz? Ele diz o seguinte, a partir de determinado momento, a ideia de controle, ela mudou. Ela deixou de ser muito representada pela escola, deixou de ser representada pelos hospitais, pelas penitenciárias, por todas essas estruturas disciplinares que a gente está envolvido até hoje em dia, e passou a ser muito mais sutil, muito mais delicada, muito menos perceptível. E, na real, essa forma de governar e de conduzir as condutas, veja só, quando a gente ficou sabendo recentemente da volta da greve dos motoristas de caminhão, muita gente teve a conduta de ir na esquina, sem checar nada, para alimentar o carrinho de novo, né? Muita gente, durante o auge da paralisação, fez aquela super feira duplicada para evitar que faltasse Danone em casa, faltasse café, né? Faltasse leitinho, faltasse todas essas coisas, né? O processo, a ideia de governamentalidade não é aquela que regula de forma muito assintosa, violenta, muito presente. Ela conduz condutas. Veja que coisa bonita, inclusive. Parte das fake news, parte de alguns desses problemas ou dessas dinâmicas, elas acontecem pensadas geograficamente. Porque a nossa geração de dados e de metadados que são apropriados e utilizados de alguma maneira, passam por um tipo de tratamento para ser utilizado de alguma maneira e, eventualmente, esses tratamentos são geograficamente problematizados. É claro que isso mira o indivíduo. Cada um de nós se sente tocado por essas situações, tem dúvidas pessoais, etc. Mas esse problema,
E essa forma de tratar os dados e as coisas que a gente gera, os metadados, vira, sobretudo, o fluxo de dados e de metadados. Ou seja, a gente também está tratando, ou procurando tratar, da questão dos fluxos. Essa problemática toda, ela revela para a gente um desafio, né? Já existe um campo de pesquisadores multidisciplinares estudando isso, Isabela de comunicação, o povo lá no Unicamp tem gente de antropologia, sociologia, história, é um campo multidisciplinar, mas essa questão todinha, ela é também um desafio para o jornalismo, porque efetivamente, como a matéria ressalta, existem amplas possibilidades do jornalismo voltar a desempenhar esse papel dos valores originais que ele traz, ou seja, os valores relacionados à igualdade, à democracia, à igualdade de condições, ao respeito à condição humana e tal. Então, é um desafio histórico. Eu acho que é um desafio histórico, sobretudo para a geração da maior parte das pessoas aqui nessa sala, de vocês estudantes, que vão precisar desenvolver os mecanismos para fazer a retomada, de alguma maneira. O que passa é que as redes sociais, o Facebook, o Instagram, a empresa do dono do Zuckerberg, ele monopoliza toda uma parte importante da nossa sociedade. São as interações que nós temos com todas as pessoas, assim, ou que são próximas, ou que estão ao redor e tal. E isso a primeira coisa que a gente tem que colocar é que isso não existia há 10 anos atrás. Eu poder falar, você poder falar, todos poderiam falar. Isso não existia. Existia o emissor e a gente era um receptor calado que podia falar com um familiar que está do lado, com um amigo, uma vez que vai. E aí eu queria perguntar para vocês assim, como que a gente pode regular essas incursões? Como que a gente pode ter certeza de como funcionam os algoritmos deles? Eu queria fazer um comentário sobre o que tu falou. Questão de algoritmos, a meu ver, é muito assombrosa ainda, muito esfumaçada nos encontros sobre inteligência artificial que envolvem uma dimensão mais política e ética de como esses algoritmos são construídos. As pessoas estão começando a falar em explainable algorithms, porque hoje em dia os algoritmos de inteligência artificial, deep learning, machine learning, eles não são explicáveis sequer para as pessoas que os programam. Então, como é que a nossa vida, nossos dados estão sendo inseridos nesses processos, nessas máquinas matemáticas, sem que nem quem os programa, e muito menos a gente, leigos, usuários da internet, saibam como funciona. Então, semana passada, por exemplo, eu acho que foi dado um passo interessante para que a gente saiba mais ou menos como é que essa dinâmica na internet funciona e procure empoderar o cidadão e o usuário um pouco mais, que é a assinatura da lei, a sanção da lei de proteção das pessoas no Brasil, na semana passada. Então, lei de proteção de dados pessoais. Essa lei vem para tentar contemplar um pouco do desenvolvimento tecnológico e como é que isso vem afastando o usuário da autonomia sobre suas informações. Então, essa questão sobre fake news, por exemplo, ela não se dá meramente de forma orgânica, ela se dá de forma matemática, também, a partir de algoritmos. Então, cito aí um livro interessante da Cathy O'Neil, que é uma matemática, professora americana, que se chama Weapons of Math Destruction. Math, né? Exatamente. Então, ela vai falar sobre como algoritmos têm esse potencial de dizimar toda uma opinião pública e todo um empoderamento da informação, uma autodeterminação informativa. Então, é muito crítico a gente falar sobre algoritmos, porque sequer quem o escreve entende e a gente também não entende. Eu estava muito precisando de dinheiro há um mês atrás. Um amigo meu chegou para mim e falou assim: "Aqui, um trabalho muito fácil de um mês para fazer quase nada." Que ganhar grana. Ganhar grana. E era justamente ser robô. Era mesmo. Só que com o seu perfil original.
Ah, tá. De um determinado candidato, a deputada estadual que eu não vou falar aqui, porque está sendo gravado, mas... Poxa, e aí, que era simplesmente mudar a foto do perfil, botar na capa, e aí você tinha, todo dia você tinha que postar aberto, que eles conferem. Eita. Aí você fica lá postando os negocinhos. E assim, aí você tinha que postar vídeo no Stories falando 5 motivos de votar no cara. O próprio cara dizia pra você qual eram os motivos que você ia falar. Quer dizer, é tudo assim. Então, assim, é uma mistura do seu perfil original com o robô. Então, assim, né, o negócio é bem mais complexo. Sofisticação. Eles queriam a sua credibilidade, né? Quem você é, né? Exatamente, o seu perfil original. Não é pra você fazer um fake, não, porque senão você não ganha dinheiro. Sim, essa colocação eu me lembrei do especial da BBC, que foi divulgado, acho que foi no ano passado, que foi justamente sobre o uso de robôs, de perfis fakes e tudo mais durante as eleições presidenciais e o processo, né, de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. E é interessante pensar que todas essas discussões elas vão e voltam para o mesmo ponto. Primeiro, o valor da economia informacional das nossas transações. Tá? Nós, a partir daquilo que Lula já colocou muito bem, nós, a partir das nossas interações em rede, nós deixamos os nossos rastros e esse legado ele acaba sendo também monetarizado. Tá? Então, existe uma economia informacional. O que a gente faz acaba sendo transformado em lucro. Vai ser vendido, vai virar dado que vai ser cruzado por agência de publicidade para ampliar os seus mecanismos de venda de ideias e de pessoas, etc. e tal, e de produtos propriamente dito. Isso envolve uma outra discussão que é a ética. A gente pode falar no âmbito dessa ética mais universal, mas é fato que um comportamento ético nesse contexto de economia informacional e envolvendo essas grandes empresas de comunicação só vai se aproximar disso com um marco regulatório que esteja sendo colocado em prática, tá certo? A gente vê que é muito... fica no oceano, assim, eles tomam as medidas, mas depois eles acabam diminuindo. Como você vê essas questões de que, ok, eles estão se mexendo, mas acabam também não mudando tanto a discussão mesmo sobre o que está acontecendo naquela rede social também? Em que, é só fachada ou não é uma tentativa de mudar esse pensamento da produção das fake news? Como é teu nome? Heitor. Heitor, vou falar rapidinho, só porque uma das pessoas que eu entrevistei para essa reportagem se chama Adriana Garcia, ela é jornalista que trabalhou muito tempo na Reuters e está coordenando aqui no Brasil o projeto Comprova. Foi lançado na primeira semana de agosto, que é justamente isso, né? Uma coalizão de grandes veículos, são 24 veículos brasileiros, todos vão estar envolvidos numa grande iniciativa de fact-checking, cross-checking, porque implica que cada conteúdo que for, digamos assim, escolhido para ser checado vai ter que passar por 3 checagens diferentes. A Globo lançou, o grande mote da Globo esse ano é o fato ou o fake também, né? Exatamente. Nesse mesmo tema aqui. Isso, e aí quem está bancando esse Comprova aqui, em parte, é o Google e o Facebook. E aí eu perguntei a ela, claro, repórter, né, quanto é que custa esse projeto? Ela disse, não tem como revelar valores. Mas ela deu a opinião dela, tá na matéria. Eu acho importante essas empresas estarem, né, botando dinheiro nisso, porque, afinal, é nessas plataformas também que se dissemina a maior parte desse tipo de conteúdo. É quase como se ela dissesse, aqui se faz, aqui se paga. O que ela chamou, inclusive, de chorume na internet. Porque ela fala desse meme, que nesse projeto Comprova eles não vão verificar só, digamos assim, notícias, como é o caso que uma lupa faz, ou os fatos faz, mas vão verificar isso, memes, gifs, aquela brincadeira que a gente, né, às vezes compartilha. Então, assim, tem isso. Mas eu acho que é um pouco isso que eu vou jogar a bola para os meus debatedores aqui, que eu acho que é isso. Tem uma vontade de investir dinheiro, mas a gente, né, essas iniciativas, elas talvez elas vão corresponder a sei lá, 1/10, para ser muito generosa, do orçamento do dinheiro que que o Google e que o Facebook faturam aqui no Brasil, só no Brasil. Porque a maioria das instituições que financiam as organizações da sociedade civil no Brasil não financiam comunicação, porque não veem a comunicação como fim,
veem a comunicação meramente como meio para atividade fim, que é, por exemplo, fazer uma ação na comunidade de conscientização para o combate ao mosquito da dengue, certo? E a comunicação passa ao largo disso. Então, toda essa estrutura, ela torna muito perversas as malhas que possibilitam fazer com que a sociedade civil e os jornalistas, de forma livre, independente, os coletivos de comunicação, consigam disputar narrativas, disputar visões de mundo. A gente está falando de um cenário que, na verdade, é o reflexo histórico das desigualdades estruturais que a gente tem, tá? Classe, raça, gênero, etc. e tal. E que se vê perpetuado nessa área da comunicação e da tecnologia, do acesso à tecnologia. Então, eu torço muito por iniciativas como essas, né? Já vou fechando também, como essas da Continente. A matéria da Continente, ela está maravilhosa, porque ela foge daquilo que é o padrão, o padrão da discussão das fake news. Eu torço muito por iniciativas como o Marco Zero Conteúdo, como Fora da Curva, porque são possibilidades da gente ter uma outra visão e efetivamente chegar o mais próximo possível daquilo que seriam as condições necessárias para que a democracia, como processo, ela possa florescer e continuar acontecendo.